Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de ministrar a tua palavra mais uma vez. Te bendizemos, te louvamos e te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor nos revista com autoridade e unção, que nos guarde, nos dando a armadura espiritual, para que nenhuma seta do inferno venha prosperar contra nós. Em nome de Jesus pedimos, Pai, que tudo aquilo que incomoda, que atrapalha, seja repreendido do nosso meio, em nome de Jesus. Que os teus anjos possam estar acampados ao redor desse lugar, nos protegendo e nos guardando. É o que eu peço. E já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, vai nos trazer um texto da Bíblia bem complexo. Por que bem complexo, pastor? Porque foi uma história bem triste, vamos dizer assim. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pombo por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: "Ajuda-me, ó rei, meu senhor." E ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajuda você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com um lagar?" E o rei acrescentou: "Qual é o seu problema?" E ela respondeu: "Esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje a comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim, cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para que comemos, ela escondeu." E ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas vestes. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que, por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: "Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros." Pai, em nome de Jesus eu peço, nos dá o discernimento e orientação de como conduzir a palavra essa noite. Que tudo que for apresentado possa ter uma construção plena de ideias, Pai, e que nós possamos entender aquilo que Teu Santo Espírito quer falar aos nossos corações. É o que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje tem por título A Hora da Decisão. Israel estava vivendo uma situação complexa. Por que complexa? Por um motivo simples. Muitas pessoas se focam naquilo que está diante dos olhos, mas elas não olham na solução. O que estava acontecendo? A fome pairava sobre Israel. O exército da Síria estava à volta, estava sitiando a cidade. O que é sitiar a cidade? Pergunto a vocês. Eles estavam o quê? Eles fizeram barreiras em volta da cidade para o quê? Ninguém entrasse e ninguém saísse. Mas, pastor, por que existe essa técnica de guerra desde as épocas antigas até os dias de hoje? Eu vou te mostrar isso. Por um motivo simples. Porque se você fecha as pessoas, confina elas num lugar específico, você pode até não conseguir entrar, mas a comida também não vai entrar, a água também não vai entrar, o remédio também não vai entrar. E eles têm uma quantidade ali dentro, mas quem sitia tem calma. E ele fala: vocês podem ficar aí trancados 2, 3 meses, 6 meses, não tem problema. Vai ter uma hora que vai acabar tudo que vocês têm e vocês vão ter que sair. E o pior, quando vocês saírem, vocês vão estar fracos e aí vai ser muito mais fácil guerrear contra vocês. Então essa era uma estratégia que era usada e que foi usada até pouco tempo atrás. Eu vou te mostrar isso, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, onde temos uma história fantástica que vai mostrar exatamente o que significa um país ser sitiado. Pois bem, aquele rei está desesperado diante de um problema que está acontecendo. O inimigo se levantou, a fome se assolou, a ponto das pessoas estarem comendo carne humana. Isso era desesperador? Claro que era desesperador. A pergunta é, o que o rei fez diante dessa situação?
ele faz um juramento que daquele dia em diante a cabeça do profeta seria cortada. E aí a gente tem que parar e analisar todo o contexto. Por que ele queria matar o profeta? Por um motivo simples. É muito mais fácil você odiar e querer matar aquela pessoa que te diz a verdade do que você realmente andar em direção à verdade. É muito mais fácil você odiar e querer matar aquele que por amor chega e te entrega alguma coisa mostrando que você está errado do que você corrigir o seu erro. Porque você pensa o seguinte, se eu estou no erro, porque ele disse que eu estou no erro, se eu matar, se eu acabar com ele, se eu acabar com a amizade, se eu bloquear ele no Facebook, no Instagram, não falar mais com ele, o que acontece? O meu problema cessa. Mas o problema cessa, você para de ouvir sobre aquele problema que você está escondendo. Eita, Soramando. O que realmente vai acontecer? Muitas pessoas nos nossos dias têm agido exatamente assim. Elas fogem do confronto pensando que se eu fizer de conta que o confronto não existe, eu estou curado. E, na verdade, o cerco continua à sua volta. O inimigo continua à sua volta, minando as tuas forças, acabando com as tuas dispensas, esperando somente o momento certo para invadir. Pois bem, como eu falei, essa história de Israel nos leva exatamente a uma situação de combate que aconteceu há algumas décadas atrás, na Segunda Guerra Mundial. E eu vou dizer que, como eu trouxe uma ministração semana passada, eu falei que essa ministração era dividida em duas partes, só que eu iria do final para o começo. Nós falamos sobre a questão do dia D na semana passada. Mas eu falei, para que tudo acontecesse, depois você veja a mensagem, né? Vou deixar no card aqui em cima, né, o link. Depois você assiste lá a mensagem. Se você não assistiu, assiste invertida. Assiste essa primeiro, depois você vai lá e assiste a outra. Eu fiz propositalmente de uma forma inversa dessa vez. O que acontece? Os aliados marcam o dia D. E eu falei como foi toda a preparação para aquilo, fazendo um paralelo às histórias bíblicas. Pois bem, mas para que aquilo acontecesse, para que todas aquelas nações despertassem, para que houvesse uma comoção mundial, algo precisou acontecer. E é sobre esse algo que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a Real Força Aérea, a Força Aérea Britânica. Hitler estava dominando quase toda a Europa. E agora ele chega, depois de dominar a França, ele fala, eu vou atravessar o canal. E quando eu atravessar o canal, vocês sabem exatamente o que tem do outro lado. É a Inglaterra. Vocês estudaram, estudando de geografia, né? Tiraram notas altíssimas no segundo grau, eu sei disso. E aí vocês ainda lembram exatamente como é o mapa da Europa, né? França, Espanha, e ali em cima, do ladinho, né, você tem Inglaterra. Hoje ligado, inclusive, por um túnel fantástico submerso no oceano. Deve ser uma coisa extraordinária você passar ali. Tem um trem-bala, que, se eu não me engano, que faz a ligação, né? Passam caminhões, é muito maneiro mesmo. Pois bem, naquela época não tinha túnel, não tinha como. A passagem era feita através de embarcações. E Hitler chega e fala, agora é a hora de invadir a Inglaterra e tomar também a Grã-Bretanha, tomar a Inglaterra. Mas o que acontece? Qual é a característica que você vê desde aqueles filmes da época do descobrimento da América, descobrimento do Brasil, que existiam países que eram muito fortes em navegação. E qual eram eles, pergunto eu a você? Era Portugal, Espanha e a Inglaterra. São países que tinham uma grande estrutura, uma grande capacidade náutica. E Hitler sabia dessa capacidade náutica dos ingleses. E ele fala assim, se eu colocar navios contra a esquadra inglesa, há um grande risco de eu perder não somente meus navios, como perder as minhas tropas. Então, não é uma boa estratégia atravessar pelo mar e bater de frente com a Inglaterra, porque nesse ponto eles estão fortalecidos. Repete comigo, nesse ponto eles estão fortalecidos. O teu inimigo sabe onde você é forte. O teu inimigo estuda quem é você. E ele sabe exatamente onde não te atacar. Porque ele sabe que se ele mexer ali, ele vai tomar prejuízo. Hitler já tinha analisado isso e ele falou, não, eu quero tomar, mas não está dando certo. Se eu botar ali, eu vou perder muitos homens. Eu não quero perder muitos soldados ali. Eu vou perder navios, porque eles são bons nesse negócio de velejação. Desde a época da vela, eles são bons, eles são hábeis nisso. Então eu preciso usar de uma outra estratégia. Eu preciso o quê? Minar as suas forças. E foi exatamente isso que ele fez. E aí, como a gente viu no texto bíblico, qual é a primeira forma que a gente tem de minar as forças do nosso inimigo? Sitiando a cidade.
Como ele faz esse sitiar? Eu também chamaria estrategicamente de cortar a fonte de suprimentos. O que ele faz? Ele sabia que eles tinham barcos muito bons e eles eram muito bons na navegação. E aí Hitler pensa, como eu posso impedir que toda possível ajuda chegue àquela grande ilha? Eu vou sitiá-la, mas eu vou sitiá-las como? Eu vou sitiá-las através de submarinos. E ele coloca diversos submarinos no entorno da Inglaterra. Para quê? Cada navio que tentava chegar com um suprimento para ele, o submarino ia lá e, pum, afundava. Chegava um outro barco com medicamento, ele ia lá e, pum, afundava. Chegava de comida, pum, afundava. Chegava de armamento, munição, de pum, afundava. Então ele conseguiu fazer esse sítio, semelhante ao que a história que a gente vê na Bíblia, de Samaria e outros. Mas eu preferi escolher esse de Samaria para falar. A gente vê que a Bíblia tem outros momentos que acontece essa mesma estratégia de guerra, ele faz através de submarinos. E agora aquela ilha está isolada. E aí, enquanto eu parava e refletia sobre isso, o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Muitos momentos nós paramos e vemos que quando nós somos sitiados, quando nós somos atacados, a gente se mantém até no primeiro momento firme, mas a gente começa a enfraquecer. E eu pergunto, como a gente enfraquece? Primeira coisa, a gente para de orar e a gente para de ler a palavra. E quando a gente para de orar e para de ler a palavra, a gente começa... A outra coisa que ele faz, ele começa a atacar para que você pare de ir à igreja. O próximo passo que ele faz é o quê? Faz com que você pare de sentir vontade de andar com resgatadores. Você para de andar com pessoas que vão te motivar. Começa a vir um desânimo que você vai ver, você só está andando e falando com pessoas que são desanimadas. Você só começa a ver pessoas que pensam e olham para as trevas. E aí você começa a sentir uma grande atração por isso. Estou falando mentira? Ou isso só aconteceu na minha vida no passado? Eu acho que não. Então essa é a estratégia quando você começa a minar. Só que chega um ponto que só isso não é o suficiente. Você precisa partir para uma próxima fase. Hitler sabia disso. Não era só, poxa, isso aqui pode demorar anos. Esse pessoal tem, mal bem, eles têm um território que dá para plantar, dá para colher, tem gado, tem... Pô, não é só, tem indústria lá. Eu preciso fazer uma outra coisa. E qual foi a segunda atitude de Hitler diante da Inglaterra? Ele começou os ataques aéreos. E aí, quando você sai da história da Segunda Guerra Mundial, você fala, pastor, mas isso tem subsídio bíblico? Você tem subsídio bíblico? Qual é o salmo que você deixa aberto lá naquele pedestal lá na tua casa? Qual é o salmo mesmo? Você deixa o Salmo 91 aberto na tua casa em pedestal? Misericórdia! As pessoas deixam. Comigo, olha aí, ó, fica ligado. Né? Que você deixa, foi o que eu perguntei, que você deixa. Né? Não, Thay? Tu deixa lá, aquela bonitona, aquela Bíblia... Tá amarelada a página para mostrar, olha, essa aqui é ungida, até amarelada a página. O fato é, quando você pega o Salmo 91, versículo 5, ele vai dizer o quê? Não temerás espanto noturno, nem o quê? Seta que voa de dia. Quando a gente sai do Antigo Testamento e vai lá no Novo, Efésios, capítulo 6, versículo 16, vai dizer o seguinte, além disso, usem o escudo da fé, qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É isso que está escrito na Bíblia. Então, quando a gente para, lê isso e reflete nos dias atuais, literalmente, eram lançados setas do continente em direção à ilha. Porque quando a gente consegue se proteger e fechar o nosso território, você está entendendo isso? Porque a última coisa que eu estou falando é de Segunda Guerra. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de mundo espiritual com você. O pastor está falando de Segunda Guerra Mundial. Não, isso tudo é um pano de fundo para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Amém. Amém, igreja? Então fica muito atento. Então a gente protege, a gente fecha, a gente clama pela nossa família, a gente está orando, a gente está firme na fé. Então quando ele vê que ele não consegue entrar porque você está fechado, o que ele vai falar? A Bíblia nos fala que ele lança setas que vão de dia para tentar alcançar você. E ao mesmo tempo a gente vê o Apolo falando que a gente precisa, na armadura espiritual, usar o escudo. A gente precisa estar embraçado com o escudo, com ele no braço,
para o quê? Quando essas setas vier, a gente poder se proteger. Tem uma história que fala do livro dos 300 de Esparta, né, que Xerxes fez uma promessa a Leônidas que ele veria o céu negro. E ele fala assim, você verá uma chuva de flechas, a qual deixará o céu negro. Né? E aí um filme retrata sobre isso, que eram tantos arqueiros, mas tantos arqueiros, e tantas flechas foram jogadas que escureceu o céu. E eles só sobreviveram por quê? Porque eles andavam todo o tempo embraçados, não somente com as suas espadas, mas também com seus escudos. E aí eles fizeram a proteção, uma proteção em diamante, aí o Império Romano depois vai usar essa estratégia também, e eles se fecham todos, e as flechas batem nos seus escudos e todos sobrevivem. Pelo menos todos aqueles que estavam ligados. Você está entendendo isso? Então, usando esses dois versículos bíblicos, eu vou de novo na história da humanidade, a história da guerra. E eu vejo Hitler fazendo exatamente isso. Já que eu não consigo entrar, o que eu vou fazer? Eu vou lançar flechas no território dele. Só que estamos em tempos modernos e as flechas agora são de aço. As flechas agora têm explosivo. E ele fala, eu vou bombardear e vou minar as forças da Inglaterra. E assim ele fez. A Força Aérea Alemã era famosa pela quantidade de tanques e de aviões que eles tinham. Era um número absurdo. Eles fizeram literalmente uma força de guerra muito grande. E aí Hitler desloca esses aviões para a França para fazer o quê? Um ataque em massa sobre a Inglaterra. Só que eles não contavam com algumas coisas. E a primeira coisa que eu tenho que colocar é que a Inglaterra era uma nação evangélica. Existiam muitos homens e mulheres que clamavam a Deus naquele lugar. E quando você pega os umbrais das histórias evangélicas, você vê que existem muitas coisas, né, muitas histórias falando exatamente de clamores que eram feitos, de orações, de pessoas intercedendo, de buscando, né, pessoas que estavam em igrejas em meio a bombardeios e não pararam a oração, não correram para os abrigos, preferiram continuar ali, né, posicionado. Histórias lindas, histórias fantásticas, que vão exatamente quando você para e olha essas histórias, você vê o resultado da guerra, você vê que tem todo um sentido de ser. Existem guerras na nossa vida que a gente nunca vai vencer na força do nosso braço. A gente precisa do Senhor. Existem coisas que a gente vai lá e age, faz, resolve e glorifica. Mas existem outras que a gente nunca vai conseguir sozinho. Você está entendendo isso? E se a gente tentar, a gente só vai se machucar. Então eu preciso ter entendimento, como eu contei na história da igreja. A gente chegou lá e está todo mundo fazendo a reforma. O que é aquele estucho de plástico que está ali? Por que aquilo está ali? Ah, porque quebrou o drywall em algum momento e consertaram. Mas consertaram com o quê? Com uma bucha de plástico. Pegaram uma bolsa, fizeram um amarradinho e tamparam. E se deixar, aquilo aí vai ficar ali por anos. Está escado o drywall, caiu um dia e aquele plástico vai continuar ali. Mas é assim que a gente resolve verdadeiramente um problema? Aquilo é um paliativo. Então, muitas vezes as coisas estão assim, a gente está seguindo de paliativo em paliativo, mas os problemas só estão se acumulando. Porém, existem outras guerras que são muito grandes, e aí sim, nós precisamos que o Senhor lute por nós. O Senhor lute conosco e em outras que Ele lute por nós. E a gente precisa entender qual é qual. Pois bem, aqueles homens sabiam o que estava acontecendo. O Levante, a contra-informação avisou que os aviões estavam sendo deslocados, eles sabiam que iam ser altamente, severamente atacados. Mas o que eles fazem? Eles não se amedrontam. Eles sabiam que eles precisavam lutar com cabeça erguida. Porque se eles ficassem parados, a derrota já estava certa, a destruição já era iminente. E aí o Espírito Santo me fez pensar exatamente isso. Algumas pessoas não sabem o Deus que servem. Algumas pessoas têm um cristianismo filosófico que não sabem quem é o Deus de verdade. Que nunca tiveram experiências como foi contada no testemunho antes que foi dado aqui. Porque você que assiste na internet, eu preciso lembrar uma coisa. Aquilo que é passado na internet é somente a mensagem nua e crua. Editada, certinha ali, a palavra de Deus é transferida na internet. Mas os testemunhos, as orações, as meditações, os milagres que acontecem aqui, só quem vem pessoalmente que pode viver. Então eu te convido a fazer parte desse projeto, sair da sua casa e vir aqui assistir o culto conosco. Você vai ser muito bem recebido. Amém? Nossa equipe de recepção é uma das melhores do Brasil. Você vai ser recebido de uma forma extraordinária.
Às vezes eu saio de casa, fico lá de fora para poder entrar e ser recebido por eles, de tão gostoso que é. Às vezes eu tô meio cansado, tô meio triste. Ah, já sei. Vou lá para fora e fico lá olhando a árvore. Começou o culto, eu entro. Eles vão, me recebem, me levanta de novo. De tão boa que é essa equipe. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Pois bem, eles sabiam que estava esperando eles e eles resolvem tomar a decisão. E o que aconteceu, pastor? Eu vou te explicar o que aconteceu. Aqueles homens, diante da derrota certa, que era dada por muitos, qualquer especialista da lei fala assim, poxa, a derrota já é certa. Onde eles estavam? Numa ilha. De onde vinha o ataque? Do mar. Então eles tinham duas opções. Esperar o ataque chegar no seu território ou combater antes de chegar. E quando eu vi isso aqui, eu comecei a me emocionar, eu chorei na presença do Senhor. Eu falei, meu Deus, isso é lindo. Porque é isso que o Senhor ensina ao seu povo. Se você vê que você vai ser atacado, nós não podemos esperar o ataque chegar na nossa casa. Nós precisamos tomar uma decisão antes. Nós precisamos nos posicionar antes. Não esperar a bomba começar a cair no nosso quintal. Não esperar ver nossos filhos e esposa feridos, não. Nós precisamos nos posicionar antes. Se você escuta o alarme tocando, dizendo que o ataque está vindo, você tem que se posicionar, tem que se aparamentar. Você tem que pegar seu avião e decolar. Esse ataque precisa ser colocado, tem que ser parado, tem que ser cessado antes de chegar na tua casa, antes de chegar na tua vida. Você está entendendo esse mistério? Nós precisamos tomar atitudes diferentes daquilo que nós temos feito. Muitas pessoas estão, não, se chegar aqui mesmo, se me machucar, eu vou tomar uma reação. Aí o filho fica doente, a mulher fica doente, você fica doente. Pessoas internadas, coisas acontecendo, ninguém entende, tudo quebrando dentro de casa. Aí você fala, ei, o inimigo está me atacando, vou contra-atacar. Não. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Ele fala que a gente tem que estar o quê? Vigilante. As cidades eram construídas, mas todos os muros eram colocados o quê? Torres de vigia. Mas por que torres de vigia, pastor? Para avisar que o inimigo estava vindo ao longe. Para ninguém ser pego despercebido. E era uma missão muito honrosa, aquele que tocava a trombeta para avisar que o inimigo estava chegando. E talvez alguns não saibam, porque quando pensam na torre de vigia, pensam que ficavam somente na torre. Mas não. Existiam aqueles que ficavam o quê? Ao largo, de longe, também com trombetas. Porque esses aí às vezes ficavam em lugares altos e quando eles vinham mais de longe ainda, eles já soavam o alarme, que o outro ouvia, soava o alarme, que depois o vigia do muro ouvia e soava o alarme. Para dar tempo de todo mundo se mobilizar e fazer a ação de contra-ataque antes dos exércitos estarem às portas. Você está entendendo isso? É isso que o Espírito Santo tem falado conosco. Nós precisamos agir de uma forma proativa e não reativa. Muita gente tem se tornado um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro leão, quando a coisa já está feia dentro da sua casa. Mas quando o Senhor usa homens e mulheres de Deus e fala, este que eu te digo, que você precisa tomar um posicionamento, porque você está em perigo. Olha para o lado e fala, não, isso aí, deixa para lá, é nada a ver, pastor, essa parada aí, deixa aí, depois eu vejo esse negócio aí, que agora eu estou fazendo uma grande obra, eu estou muito focado aqui. A Bíblia vai falar sobre isso, né? Mas Deus está te chamando, não, eu casei agora, casei há pouco tempo. Não, e você não, que eu acabei de comprar uma fazenda, eu estou aqui avaliando a situação. Todo mundo tinha uma desculpa. E era uma boa desculpa. Só que o convite estava sendo feito pelo rei. E eu vejo que o Rei dos Reis está nos fazendo um grande convite hoje. A gente precisa estar atentos, precisa estar apercebidos. Amém, igreja? Pois bem, a Inglaterra mostra uma coisa interessante. Porque a força aérea nazista era a maior do mundo. Mas a Inglaterra dispunha de uma tecnologia que ninguém mais tinha. Alguém sabe qual era? A Inglaterra dispunha de radares. Era uma coisa que eles tinham inventado. E eu vou dizer que os radares literalmente salvaram a vida daqueles homens e mulheres. Os radares salvaram aquela nação. Porque existem formas de você podia decolar com o teu avião e ficar sobrevoando, esperando o ataque chegar. Você podia ficar com os observadores olhando com binóculos mais potentes possíveis e quando visse a nuvem de aviões decolando, poderia, preparar a tropa e decolar com seus aviões. Mas os radares detectavam muitas milhas à frente. E quando aqueles aviões vinham, eles sabiam quantos aviões vinham
e de onde vinham. Eles sabiam qual era a força de ataque que vinha contra eles e de onde vinha o ataque. Você está entendendo esse mistério? Porque isso aqui não é história, mas isso aqui é Bíblia. O Espírito Santo está falando, você precisa aumentar a capacidade do seu radar para entender de onde você está sendo atacado e o que está te atacando. Porque se você não entender, você fica que nem uma barata tonta, sabendo que está tomando tiro, mas não sabe nem da onde. É interessante que a gente vê em alguns filmes, e eu sei que isso é vida real, porque eu estudei sobre isso. Quando você escuta um tiro de um atirador, a primeira coisa que você tem que fazer é: cadê o atirador? Não. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? De que lado veio o tiro? Então você para e calma aí. O barulho do tiro veio de onde? Do leste, do oeste, do norte, sudoeste? Veio de onde? Depois que eu sei de onde veio o meu ataque, aí eu vou concentrar as minhas forças para defender. Porque se você não fizer isso, você fica igual um tonto. Não, corre metade para lá. Não, um terço aqui. Não, 25% fica ali. E vamos tentar descobrir de onde está vindo o ataque. Não é isso. Nós precisamos ser maduros e entender o que está acontecendo. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sendo atacadas no nosso meio. Eu sei que tem muitas pessoas que estão em conflito, em combate nesse momento. A gente precisa ter maturidade de entender, parar e prestar atenção para saber de onde está vindo o ataque. A gente tem que prestar atenção na tela do nosso radar, porque o Senhor tem nos dado um radar. E esse radar é o Espírito Santo que fala com nossos ouvidos. Ele toca o alarme e nos avisa. O problema é que muitas vezes a gente não quer ouvir ele. Porque a gente está tão ensimesmado achando que as nossas armas são capazes o suficiente de nos defender que nós não queremos ouvir ele. Meu Deus do céu. Está na hora de você pegar a sua arma, deixar ela um pouco de canto e primeiro prestar atenção na tela do radar. Tem muita gente que está achando que o bonito é ser infantaria. É quebrar, é atirar, é partir para... Não. Existem ações de contra-inteligência antes de qualquer coisa. Você precisa entender o que você está se metendo. Você precisa entender de onde está vindo a guerra. Para aí sim você juntar a força certa e fazer aquilo que precisa ser feito. E melhor, não quando ele chegar no seu território, mas você precisa alcançar o inimigo ainda no mar. Porque você precisa proteger a sua casa. Você precisa proteger a sua igreja. Você está entendendo esse mistério? Amém, igreja? Pois bem, os radares localizavam. Então qual era a grande questão? Eles eram muito menos. E aquilo que deveria ser um genocídio virou o quê? Combates, saídas extraordinários na história da humanidade. Porque quando eles decolavam, antes dos bombardeiros chegarem até a nação, chegarem até o território deles, eles já conseguiam abater os aviões antes. E aí quando os caças se apresentavam, mesmo que muitos numerosos, eles eram muito hábeis. E aí você pergunta, por que eles eram pilotos tão hábeis? Era a escola de aviação deles, que era maravilhosa? Alguns diziam que os aviões que eles usavam eram um pouco melhores, então era isso. Mas você não tem noção. Era 4, era 5 para 1 que a gente está falando. 3 para 1 em alguns ataques. Era uma enxurrada de avião contra meia dúzia. E eles conseguiam levar vantagem. Você pergunta, por quê? Eu vou te dizer por quê. Não era por causa dos aviões. Não era por causa da escola de aviação de pilotagem deles. É porque eles estavam defendendo as suas casas. Eles sabiam que se aquelas bombas passassem, eram seus filhos que estavam lá. Eles sabiam que se aquelas bombas passassem, eram suas esposas e suas mães que estavam lá. Então eles lutavam por aquilo que eles acreditavam de verdade. Você está entendendo esse mistério? Eles lutavam com toda a sua força possível para defender a sua família. E os outros somente estavam atacando, somente queriam destruir, conquistar mais alguma coisa. Na soberba de que já tinham vencido muitas guerras. E aí entra uma outra reflexão. Cuidado com a soberba. Cuidado. Ah, eu já ganhei 3, eu já sei como fazer. Cuidado. Muito cuidado, por favor, cuidado. Então aqueles homens, uns saíam na soberba, porque nós somos os melhores, já conquistamos tudo, aí vai ser só mais um. E os outros estavam protegendo a sua casa. Eram poucos, mas eram guerreiros, eram leões defendendo a sua cria. Eram isso que a gente tinha. Um combate de poucos que defendiam a sua casa contra muitos soberbos que já tinham ganhado muitas lutas. Só que quando eles viram, eles foram humilhados. E ninguém entendeu o que aconteceu. É lógico, muitos pilotos ingleses também eram abatidos. Mas sabe o que era mais fantástico? Existia uma equipe de apoio que ia lá resgatar pilotos que estavam caídos nas águas. Porque quando seus aviões eles pulavam de paraquedas,
E aí sinalizadores eram lançados, e aí rapidamente, depois que acabava o conflito, os barcos iam lá e pegavam os pilotos. Muitos pilotos sobreviveram por causa disso, mesmo tendo seus aviões abatidos. Então eles iam para o hospital, eram cuidados, e quando eles se sentiam prontos, eles falavam, me dá outro avião que eu quero lutar de novo. Não fica aqui descansando. Você, não, você não está entendendo. O nosso país está em risco, eu preciso defender minha casa. Eu não posso deixar a responsabilidade... Eu não posso deixar a responsabilidade da criação do meu filho na mão de outro. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso deixar os meus pais daquele jeito, alguém vai cuidar de... Não, eu que tenho que fazer isso. Porque eu sei cada munição de que eu disparar, cada bomba, cada foguete que eu lançar ali, eu sei com que convicção que eu estou fazendo. O outro eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, eu posso ser tão convicto que eu posso motivar ele, eu posso contagiar ele de uma forma positiva. Tá entendendo? Era isso que estava acontecendo. Eram pouquíssimos lutando contra muitos. E a guerra foi continuando. E cada vez mais os ataques aumentaram. E cada vez mais eles resistiam. Alguns momentos, é lógico, como eu te disse, eram muitos contra poucos. Alguns bombardeios passavam e jogavam bombas naquele território. Muitas pessoas morreram. Não adianta achar que, não, é um romantismo, que não, era uma guerra. Mas aquilo que era para ser um trucidar de uma nação, por causa daqueles jovens pilotos da RAF, não virou uma dizimação, não virou um ataque. Porque enquanto os navios tentavam defender o chão, aqueles homens decolavam nos seus aviões. Poucos que eram, e continuavam defendendo. E o mais interessante é que o resto do mundo assistia a isso. Porque até então a guerra estava na Europa. Então era problema da Europa. E as pessoas viam o poder de Hitler e falavam assim, eu não vou me meter nisso não, porque ele é muito poderoso. Esse cara é sinistro. Então fala o seguinte, deixa a Europa vai ser dele, isso é problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí você pergunta, onde o mundo começa a entrar nisso? Porque, como eu disse, os submarinos alemães, no afã de não permitir que nada chegasse à Inglaterra como suprimento, eles começaram a não só atacar navios de guerra, mas começaram a atacar navios mercantes. E navios mercantes de diversos países começaram a ser afundados nisso também. Inclusive navios brasileiros. A história fala que Getúlio Vargas foi compelido à guerra exatamente por causa disso, porque perdemos alguns navios brasileiros, foram mortos, e aí falaram, a gente tem que se posicionar. Mas isso aí é uma outra história que você estuda mais à frente. O que eu preciso te dizer é o seguinte, nessa história, quando a gente pega a história de Samaria, quando a gente pega a história de Gideão, quando a gente pega a história de Hitler tentando invadir a Inglaterra, a gente vê uma coisa bem clara. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. E deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vi um leão gerar um avestruz. Se nós somos filhos do leão da tribo de Judá, nós precisamos nos colocar como leões, como guerreiros. Está na hora de você largar essa posição de passividade que tem contagiado, tem te prendido. E você tem que se posicionar. Você tem que começar a guerrear. Pastor, então tem que pegar uma lança, uma espada. Não é isso. Existem diversas formas de você guerrear. E às vezes você fala, meu filho está de uma forma, meu marido está de uma forma, minha esposa está de uma forma. Está na hora de você guerrear a coisa da forma correta. Está na hora de você começar a pegar esse teu joelhinho lisinho e colocar ele no chão. Começar a engrossar esse joelho. Está na hora de você pegar essa tua barriguinha e começar a deixar ela sem comida, fazendo jejum. Está na hora de você começar a acordar de madrugada, não para ficar vendo o Zap, mas para botar também a Bíblia nas suas mãos, ler a Bíblia, chorar diante dela e se consagrar diante do Senhor, orando na madrugada. Pequenas posturas podem fazer grande diferença na sua história. Assim como eu vejo que Deus tem feito na minha. E eu agradeço a Deus por isso. E assim como eu tenho visto coisas acontecendo na vida da minha família, eu agradeço a Deus por isso. Porque às vezes você fala, não, mas a minha esposa não faz, o meu marido não faz, o meu filho não faz porque meu pai não faz. Então, na verdade, uma coisa eu posso falar, eu tenho lutado para ser testemunho para minhas filhas. Eu tenho lutado para ser testemunho para minha esposa. Perfeito? Ninguém é. Porque se você disser que é perfeito, você está ferindo o que Jesus falou. Está lá em 1 João. Nós somos pecadores, lutando a cada dia para melhorar. E aquele que diz que não tem pecado, faz dele um mentiroso. Eu sou maluco, eu erro, e erro muito. Mas o que eu procuro fazer é tentar diminuir 0,01% do que eu errei no dia anterior, no dia seguinte.
Traduzindo, eu procuro melhorar a cada dia. Não, mas pastor, você ainda está errando muito. Sim, mas a questão é, eu estou errando muito hoje, me perdoe, mas faz uma gentileza, faz um paralelo do mês passado e vê como é que eu estava. Não, ali você errava mais, então tá tudo bem. Se eu errava mais no passado do que eu estou errando hoje, então a coisa está andando. Às vezes, é lógico também, eu preciso dar um motor a mais. Pô, eu vou melhorar em vez de 0,01, eu vou melhorar 0,5 por dia. Eu acho que aí é um ritmo melhor. E assim a gente vai construindo a nossa história e a nossa fé. De melhora em melhora, de conquista em conquista, de mudança em mudança. Amém? Nós não somos filhos de avestruz, nós somos filhos de leão. Precisamos nos posicionar como tal. Amém? Sabe? Uau, glória a Deus. Eu citei aqui Gideão. E eu falo sobre Gideão agora. Gideão tinha um pequeno exército em relação a tudo aquilo que estava diante dele. Milhares estavam diante dele. Povos muito bem adestrados, com milhares de camelos, que eram a infantaria leve deles, diante dele. E o Senhor foi fazendo uma peneira e foi reduzindo o exército dele. Até que ele tivesse somente o quê? 300 homens. E aí você fala, poxa, mas é loucura, mas é exatamente isso que o Senhor quer mostrar para você e para mim. Quando a gente para de tentar fazer na nossa força, ele faz loucuras acontecerem. Mas loucura aos olhos dos homens. Ele faz coisas extraordinárias. E aí a gente pode chegar, e quando a gente é contado entre os 300, a gente pode chegar e falar assim, eu estava lá e eu vi. Sabe, a história que a Patrícia falou, eu estava lá, então eu tentei chegar, e aí Deus já fez o primeiro milagre. E estando lá, eu vivi um outro milagre. Mas ela poderia ter se emocionado muito, ter contado pra gente com muita emoção se ela estivesse em casa, vendo televisão, e tivessem chegado em casa e contado a história pra você. Você ficaria emocionada? Ficaria. Uma coisa linda. Mas é o mesmo gosto de você ver com os teus próprios olhos? Não tem comparação. É sobre isso. Quando a gente decide se mover e agir de uma forma sobrenatural, acreditando no milagre de Deus, andando em direção ao milagre, e não somente esperando, sentado esperando a coisa acontecer, sentado esperando a porta inaugurar. Quando a gente se envolve, pega um pincel, a gente vê o milagre acontecendo, a gente vê os recursos chegando. Sabe, é interessante nessa construção, e aí vem uma reflexão para você. Nós normalmente não falamos de dinheiro, mas eu pedi a vocês que pensassem, refletissem e orassem se vocês não gostariam de dar uma oferta especial para que isso acontecesse de verdade. Não foi? Deixa eu contar uma coisa para vocês. 2 espíritas já me procuraram para oferecer oferta para essa porta abrir. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Que eu esperava que esse recurso viesse do povo de Deus, não de ímpios. Mas amém, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Só essa semana, 2 pessoas que professam outra religião chegaram e falaram assim, fiquei sabendo que o senhor está construindo uma igreja, eu quero ofertar nessa obra dessa igreja. Glorificado e exaltado, glória a Deus por isso. E eu divido aqui alegremente com vocês, glória a Deus, Deus está mandando recursos, pessoas estão se envolvendo, pessoas estão sonhando com isso. Olha que fantástico isso. Glória a Deus, glória a Deus. Pois bem, eu quero terminar essa mensagem falando de mais um tópico para vocês. Os guerreiros se levantaram. Muitas pessoas decidiram fazer parte disso. Muitos jovens pilotos, muitos jovens guerreiros colocaram suas vidas em risco, pensando na nação. Amém? E na medida do possível, eles salvaram milhares, porque aquilo que seria uma atrocidade, como eu disse, muitos bombardeiros caíram, foram interrompidos ainda no mar. Só que não termina aí. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, leva isso para a minha igreja, desperta o meu povo. Sabe onde a Segunda Guerra mudou? Sabe onde a Segunda Guerra mudou? Sabe? Eu vou dizer para você onde a Segunda Guerra mudou. Foi quando aqueles poucos pilotos, com aqueles poucos aviões, olharam um para o outro e falaram, eu não aguento mais ser bombardeado. Eu não aguento mais lutar somente aqui, em cima do mar, pela minha família. Vamos pegar bombardeiros. Vamos encher de bombas. E vamos lá na casa do inimigo atacar eles. Alguém falou, mas isso é impossível. Exatamente por isso.
Porque eles acreditam que é impossível. A soberba deles vai deixar com que a gente chegue até lá. E foi exatamente isso que os livros de história nos contam. Num dia específico, se não me falha a memória, de 1940. Bombardeios levantaram na Inglaterra. Cruzaram o canal e entraram por dentro, passaram pela França. E conseguiram chegar a Berlim. E para surpresa de Hitler e de todos os nazistas, eles bombardearam Berlim, capital da Alemanha. E quando eles viram bombas e mais bombas chovendo, eles falaram: o que é isso? Quem é o louco que se levanta contra nós? Quem tem coragem de vir aqui na minha casa, na minha capital, para fazer isso comigo? Eu não preciso te dizer que não há romantismo nisso. Hitler odiou, ficou possesso com essa decisão e mandou um verdadeiro enxame de aviões sobre a Inglaterra para destruir com toda a Inglaterra. Só que uma coisa tinha acontecido. Alguém provou que era possível. Alguém provou que era possível tocar lá no coração do dragão. E isso trouxe coragem a muita gente do mundo que achava que não era possível. Falou assim: uau, se eles com tão poucos homens conseguiram fazer essa arruaça, o que aconteceria se nós nos uníssemos e combatêssemos esse mal? Foi exatamente isso que aconteceu. Essa decisão desses homens, essa coragem deles de enfrentar o inimigo, fez com que muitos países entrassem na guerra. Muitas pessoas que já tinham desistido falaram: não, se eles conseguiram, nós também queremos tentar. Se eles tiveram coragem de chegar lá, nós também vamos ter coragem. Se eles fizeram, nós também vamos fazer. Sabe, nesse momento eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu não sei exatamente a que combate o Senhor tem te chamado a entrar. Eu não sei exatamente o que está acontecendo na história da sua vida. Mas uma coisa eu sei. Está na hora de você ter coragem de entrar no seu avião, fechar o cockpit, ter coragem de ligar os motores e decolar, mesmo sabendo que são muitos os inimigos que se levantam diante de você. Não se preocupe, o Deus Todo-Poderoso é contigo. Porque junto a Ele nós somos mais do que vencedores. O que nós precisamos fazer é saber que o fato de eu decolar, de eu ter coragem de sair da zona de conforto, sair da inércia, eu estou indo para o campo de batalha para defender minha família. Eu estou saindo daqui, mesmo que eu saiba que eu estou colocando a minha vida em risco, eu estou fazendo isso pensando num bem maior. Eu estou fazendo aquilo que muitos gostariam de fazer, mas não foram treinados como eu fui. Muitos podem estar chorando, desesperando, embaixo da cama, escondido. Mas você é diferente. Você foi talhado para a guerra, você foi talhado para o combate. E é isso que eu estou chamando você. Faça aquilo que você foi treinado para fazer. Tenha coragem. Mas pastor, eu não sei, meu treinamento não foi tão bom assim. Não se preocupe. Se você colocar Deus Todo-Poderoso como general do teu combate, Ele adestra as tuas mãos para a guerra. Amém. Ele te prepara, Ele te dá estratégia, Ele te dá as forças, Ele te dá as armas. O que precisa é que você se apresente e fale: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso que faz toda a diferença. O posicionamento do guerreiro do Senhor. Sabe, tem uma frase que ficou marcada na história. E essa frase foi dita por Winston Churchill. E ele, diante de uma grande plateia, transmitido para todo mundo, falou algo que marcou a história. Nunca no campo do conflito humano, tantos deveram a tão poucos. Nunca no conflito humano, tantos deveram a tão poucos. E o Espírito Santo, quando eu lia isso, falava: assim é a minha igreja. Para isso eu chamei vocês. Para na história as pessoas olharem e falarem assim: ninguém tinha coragem de ir, mas eles foram. Ninguém teve coragem de fazer, mas eles foram redentores. Eles foram Goel. Charamanda que a soura ela mandou. Ripa lama shuri anderrebe a soura. Nós seremos conhecidos como aqueles que tiveram coragem de ir. Nós seremos conhecidos como aqueles que deram coragem a muitos outros de ir. É para isso que nós estamos sendo forjados, é para isso que estamos sendo talhados. Não para ser somente mais um sentado num banco, bonito, confortável, não. Mas aquele que pode olhar no fundo dos olhos de uma pessoa e falar assim: Deus está me mostrando o que está dentro de você.
Não aqueles que falam, não, você precisa conhecer o meu pastor, que ele vai te entregar algo. Não, não é isso. Ele está convidando você a ser um piloto dessa aeronave de caça. Ele está falando, mas eu não sou líder, eu não sou tão bom assim. Não se preocupe. Você treinou com os melhores. E se você treinou com pessoas que são aptas, você está apto. Se você escolheu bem as suas companhias, se você escolheu bem a quem você escutava, você pode ter certeza que se o alimento foi bom, o combustível foi bom, você vai conseguir voar muitas horas. Você vai conseguir, você pode ter certeza que você vai conseguir. Por mais que forças tentem dizer o contrário, por mais que palavras tentem dizer o contrário, você tem coragem de chegar e declarar, eu repreendo essas palavras em nome de Jesus. Eu repreendo essas sensações em nome de Jesus. Porque eu sei do que eu sou feito, eu sei do que eu fui talhado. Essa noite eu trago essa palavra para vocês. Sabe, num dia que foi considerado o maior conflito nessa guerra, 2.550 aviões alemães decolaram da França rumo à Inglaterra. Sabe quantas aeronaves eles tinham? 750. Era quase 20%, 25%, no máximo 30%. Você está entendendo esse mistério? Eles marcaram a humanidade. E eles falaram como esses poucos homens têm coragem, o que muitas de nós não estamos tendo, eles estão tendo. Mas eu preciso lembrar que essa nação era uma nação cristã. Era uma nação de grandes avivalistas. Eles não estavam impulsionados somente nas suas máquinas, eles conheciam Deus vivo. Eles sabiam quem era Deus e eles viveram milagres. E aí quando você pega os relatos, você vê que em muitos momentos eram bombardeados e chegavam em lugares vazios. Lugares desabitados. Porque o Senhor cegava os pilotos alemães. Ah, meus irmãos, eu agradeço. Eu agradeço a Deus por estarmos vivendo uma coisa nova. Alguns falam, eu já tenho muitos anos de vida, mas eu quero te dizer que o que você viveu até hoje, 20, 30, 40, 50, 70, não se compara ao que está por vir. O que eu profetizo sobre a tua vida é que você vai falar assim, eu entendi porque eu cheguei até a velhice. A minha velhice tem sentido de ser. Eu vi meus netos nascer, para mim tá bom. Não, isso foi só uma cena. O que está acontecendo agora é muito maior. É isso que vem no meu coração e eu entrego para vocês. É você poder olhar para os seus filhos jovens, adolescentes e falar assim, cara, eu tentei ser um bom pai até hoje, mas tudo que eu fiz é nada em relação ao que eu sei que eu ainda sou capaz de fazer. Sabe, eu estou chamando você a despertar, a acordar, a entender do que você é feito, a te chamar a ser um Goel, a te chamar a ser um Redentor e a marcar a história da humanidade. Amém? Eu quero pedir que o Senhor nos use. Nos use de uma forma sobrenatural, Pai. Senhor, nós temos treinado, nós temos melhorado, nós temos em alguns momentos até escorregado, mas nos levantado novamente. Porque temos visto Teu Santo Espírito estender a mão para nós. Então eu quero pedir, Pai, nos usa de uma forma sobrenatural. Senhor, daquilo que nós já passamos na nossa vida, no nosso ministério, no nosso tempo com o Senhor, não se compare com o que está por vir. Em nome de Jesus, que nós possamos superabundar na graça, superabundar nas vitórias e nas conquistas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir uma coisa a mais. Eu sei que vitórias estão vindo em nossa direção e nós somos gratos por isso. Mas não queremos cometer o erro que aqueles pilotos nazistas cometeram, Pai, da soberba. Então eu repreendo do nosso meio a soberba em nome de Jesus. Que nós possamos entender que essas vitórias sim vieram do Senhor. Que essas vitórias vieram sim porque o Senhor adestrou as nossas mãos. E que se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos. Senhor, o cerco sobre Samaria foi grande. Aquelas pessoas estavam passando fome e desesperadas. Mas uma palavra do homem de Deus mudou toda a história. E eu quero, como homem de Deus, sobre essa igreja profetizar que a nossa história mude em nome de Jesus. Que as comportas do céu sejam abertas, Pai. Como aquele general falou de uma forma insolente, mesmo que ele abrisse, que o Senhor derrame, que derrame ricas bênçãos sobre as nossas vidas.
Que possamos viver uma prosperidade extraordinária como nunca vivemos antes, Pai. Que possamos ter uma saúde plena em nossos corpos como nunca tivemos antes, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe a nossa inteligência. Muitos estão estudando que o Senhor faça, Pai, que as pessoas possam entender as matérias de uma forma maravilhosa. Que as avaliações que venham diante de nós possamos passar, mas sempre tributando toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ti. Senhor, portas de emprego se escancararão diante de nós. E nós receberemos essa bênção, mas lembraremos que sem o Senhor nós não somos nada. É o Senhor que coloca o nosso currículo, é o Senhor que adestra as nossas mãos, é o Senhor que nos dá expertise para fechar contratos. Não permita, Pai, que venhamos a fechar contratos de tolo. Não permita que o ouro de tolo brilhe diante dos nossos olhos, Pai. Nos dá discernimento, Pai, para sermos empresários, Pai. Para que possamos colocar o nosso investimento não em um sactel furado, Pai, mas que nós possamos ter discernimento aonde investir e como investir. E que, acima de tudo, nunca venhamos a deixar a Tua casa desamparada, Pai. Em nome de Jesus. Eu Te agradeço por esse culto, eu Te agradeço por esses momentos, eu Te agradeço por toda essa história, Pai. Mas eu Te agradeço pelos próximos capítulos que estão sendo escritos. Eu Te louvo. Eu quero pedir ao Senhor que nos dê uma semana de conquistas, de vitórias, de realizações. Pai, coisas que estavam retidas talvez há anos, há 3, 4 anos, Pai, que a semana venha se descortinar diante dos nossos olhos como vitória. Que a palavra vitória esteja estampada diante dos nossos olhos. Que seja palpável, que possamos tocar essa vitória com as nossas mãos, Pai. Que nós possamos tocar a nossa vitória. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero apresentar aquela mulher que está agora, Pai, sonhando com aquela gravidez, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor toque naquele ventre de uma forma sobrenatural. Todo o processo ocorra perfeitamente. Em nome de Jesus. O Senhor é o dono da vida. E é por isso que eu clamo a Ti, Pai. Que haja vida. E vida em abundância. Em nome de Jesus. Senhor, homens e mulheres estão mexendo em muitas coisas naquele lugar. Nos dá o discernimento a cada cabo de como tem que ser passado, a cada fiação de onde tem que ser puxado, a cada ajuste como tem que ser feito, a cada tipo de tintura que tem que ser colocada, adestra as nossas mãos, Pai. Assim como o Senhor deu uma unção a Basalael, Pai. E aqueles que andaram com ele, eu quero pedir ao Senhor que adestre as nossas mãos para cuidar do templo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor,